Bom, hoje eu estou aqui por um momento especial que a gente está passando no mundo, né? Que é a pandemia. E com isso vieram várias ideias, né? Falar, né? Fala o que quer dizer, como que eu falo? Contaminação, vírus, a gripe, né? Todos esses conceitos de doença, claro que me perguntaram, porque como eu falo sobre psicossomática, então a gente acaba como que eu falo? Deixa eu só pôr um negocinho aqui. Desculpa. Como a gente fala muito de psicossomática, a gente é questionado a respeito de como que esses problemas de doenças que estão acontecendo em ordem mundial, elas podem estar influenciando a gente, né, de um momento de emoção, de um momento de conflitos, né, de gatilhos emocionais. Então, lógico, pandemias são traumáticas, né, são é, holocaustos, né? São coisas que acontecem que as pessoas ficam marcadas para o resto da eternidade. Então, todas as pandemias elas vão marcando o ser humano. Isso tem muito a ver também até com a nossa imunidade, se a gente for pensar, através dessa história da psicossomática com as pandemias, com as doenças. Bom, mas hoje eu queria falar para vocês, não somente da pandemia, do Covid, eu queria falar para vocês a respeito de qualquer doença, tá? Doenças que a gente pega contagiosas aí, no caso de virais ou bacterianas, né? No caso de uma gripe, sarampo, catapora, essas doenças que são contagiosas. Então a gente sabe que se nós tivermos o nosso corpo uma imunidade um pouco maior, se a gente tiver com o nosso metabolismo certinho, tá? Funcionando, nós temos as barreiras, né? Nós temos a imunidade para poder não ter doença. Só que o que acontece na nossa vida é que de repente a gente começa a ficar doente sem parar. Então é isso que eu trouxe para vocês hoje. Como aumentar a imunidade para a gente não ter as doenças, inclusive a Covid que está vindo por aí. Como fazer? Porque tem pessoas que usam todos os cuidados, como máscara, o álcool gel, lava todos os produtos, todas as compras, toda vez que sai de casa, toma cuidado e não ficar colocando a mão em tudo, e tudo que for colocar a mão, depois limpar a mão, não coçar o olho, não pôr na boca, fazer todos os cuidados de biossegurança para o Covid e pega mesmo assim. E aquelas pessoas que não tomam tantos cuidados acabam não pegando. Então, a gente tem uma ideia assim, bem para a gente entender como funciona essa imunidade. O que faz de diferença entre aquela pessoa que pega e aquela pessoa que não pega? Porque se é uma doença que pega 100% da população, a gente não tem muito o que questionar. Então, se eu colocar aqui todo mundo dentro de uma casa que pega fogo, aquela fumaça, todos vão sentir aquele cheiro e vão acabar morrendo. Então, por quê? Porque aquilo é fatal. Agora, o Covid, pessoas que pegaram e não morreram, pessoas que pegaram não tiveram sintomas, depois já tiveram os sintomas piores, assim, o pré-sintoma, né? Aquele começo de coriza, dor no corpo, todos os sintomas do Covid que a gente sabe, e acabaram não tendo piora e melhoraram tomando os remédios e cada protocolo, a gente não vai entrar nisso aqui hoje. E outras pessoas que tiveram e acabaram sendo entubadas e outras que até infelizmente faleceram. Então, o que muda? E outras que nem pegaram. Então, o que muda no universo do ser humano, que a gente entende que somos todos iguais, certo? Se nós estamos vivos, se nós estamos aqui nesse planeta e não nós estamos vivos, é muito interessante quando a gente fala estamos vivos, é porque nós estamos em equilíbrio com a natureza. Então, por que todos esses que estão na equilíbrio com a natureza pegam e outros não pegam? O que tem que diferencia? Aí, claro, vocês vão ler sobre as doenças pré-existentes, que elas vão piorar o quê? A barreira de imunidade do paciente. Então, olha aí, tem uma explicação falando sobre a imunidade. E aí, como que essa imunidade, então, diminuiu? Porque eu não quero ficar doente, eu quero ter minha imunidade alta. Por que as outras pessoas acabam se safando dessa doença e outras pessoas não? Por causa da imunidade. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Por quê? Porque a imunidade é como que eu falo, sistema fisiológico que a gente tem no nosso corpo. O nosso corpo funciona porque ele tem a imunidade. Olha que interessante. Porque você está vivo aí, você está me escutando, porque você tem imunidade. Porque o seu sistema está em equilíbrio. Em alguns
uma certa forma, provavelmente você esteja passando por alguma doença, e isso vai fazer o quê? A sua imunidade cair. Mas é o que eu quero entender, fazer vocês entenderem, então, o que é essa imunidade que tanto falam, pelo olhar da psicossomática, da medicina germânica, que eu sempre trago aqui para vocês entenderem como funciona, e aí vocês começarem a fazer a autoanálise, o autoconhecimento, se entender para poder não ter mais doenças, ou mesmo quando vocês fiquem doentes, consigam resolver o conflito e a doença ir embora, ou o tratamento médico começar a fazer efeito. Porque, às vezes, a gente está fazendo um tratamento médico e ele não faz efeito, o remédio tem que ficar sendo trocado, aumentado a dose, ou troca de droga, para poder fazer efeito, e a gente não vê esse resultado. Então, o que também faz com o corpo aceitar um tratamento? Também é a imunidade. Olha que interessante. Então, por isso que hoje eu vim aqui falar sobre imunidade. Espero que vocês entendam como eu vou abordar de uma forma da psicossomática pela medicina germânica. Quem me conhece e acompanha meu canal aqui, todos os meus vídeos, os meus posts, sabe que eu sou uma difundora, né? Eu falo muito sobre a medicina germânica. É lógico que a medicina germânica é uma terapia, é uma técnica de diagnóstico desenvolvida pelo Dr. Hammer na década de 80. Não vou contar a história dele aqui de novo, não. Quem quiser pode voltar lá nos vídeos, na minha playlist também do YouTube, tem lá a história da medicina germânica. Mas da importância dela, é lógico que ela vem porque, como ele descobriu essa medicina germânica? Foi através de uma doença que ele teve. Então, quando eu trago isso daqui para vocês, é para vocês começarem a refletir com a doença. É entender que a doença é a comunicação do nosso corpo com a nossa mente. Então, eu sempre trago aqui a respeito disso. A psicossomática é a explicação na psicologia sobre eventos que acontecem no nosso físico, de acordo com a nossa mente, com o meu estado emocional, com o meu estado de espírito, tá? E ele vai desencadear alguns tipos de doenças. É lógico que a psicologia, ela entende isso, só que como todo mundo da área da saúde, mas que ainda não entrou na parte da física quântica, da neurociência, e entende o poder que essa mente tem em cima do nosso corpo, então fica sempre muito restrito a algumas doenças autoimunes, algumas explicações que não têm explicação. Então vamos supor, você tem uma doença que você faz vários exames, você tem um sintoma, vamos supor, vários exames e não tem um diagnóstico, você não tem uma doença. Então, quando acontece isso, a gente diz, é psicossomático. Então, só nessa hora é psicossomático? Então, eu venho trazer aqui todo dia, eu trago um post, todo dia eu trago um vídeo, para vocês colocarem na mente de vocês. Tudo é psicossomático. No conceito de que o psicossomático não é a mente que manipula a matéria, então tudo a gente faz. Se a gente faz um curso aí de prosperidade, a gente sabe que quando a gente está agindo de alguma forma, a gente atrai as coisas para nós. Isso é psicossomático. Por que eu também não posso ter algum tipo de pensamento e dar um problema no meu corpo? E por que eu não posso ter um problema na minha mente e eu diminuo a barreira da imunidade? Então vamos entrar na imunidade, que senão a gente vai ficar muito tempo falando de germânica e de psicossomática, que é o que eu amo falar, tá? Então, como ter imunidade com a psicossomática? Eu fiz aqui uma apresentação, mas não deu para repartir a tela. Eu vou conseguir um dia fazer isso pelo Facebook. Vamos lá. Então, a gente tem que entender que o sistema imunológico, ele é composto de alguns sistemas do nosso corpo. Mas praticamente ele vai agir como? Ele vai detectar um problema, detectar um patógeno, que a gente diz. Então, patógeno pode ser um micro-organismo, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus. E aí ele vai ter o quê? Uma ação com aquela detecção. Como que ele faz essa detecção? Como que começa essa detecção e depois a ação? É um sistema fisiológico. É um sistema como o meu sistema nervoso funciona, meu sistema digestório, o sistema respiratório. Todos esses sistemas, eles têm um objetivo, uma função e uma ação, certo? Então a mesma coisa existe no sistema imunológico. Só que o sistema imunológico não é um sistema que a gente tem fechado no nosso corpo. É um encontro de sistemas. E aí ele provoca essa imunidade. Vamos trocar a palavra imunidade por barreira. Vamos trocar a palavra imunidade por limite de território do seu corpo. Olha que interessante. Pega esse termo, mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Então, quais são os órgãos que estão relacionados com o nosso sistema imunológico? Ó, a gente tem o timo,
Tá? O timo é uma glândula que a gente tem aqui atrás do externo, que ela é desenvolvida durante a infância, ela tem uma ação maior, porque a criança ainda tem o fígado, o baço, os órgãos de defesa e também de metabolismo sanguíneo, eles ainda estão em formação. Então é um órgão que faz a ação disso. Quando nós chegamos na idade adulta e amadurecemos o nosso corpo, a gente percebe que o timo ele perde um pouco da capacidade dele, mas ele continua ainda. Olha, de novo o vento. Então, aqui, desculpa. Aí, pronto. E aí o timo começa a ter algumas ações de imunidade também, de reflexo. O timo, ele é muito estudado para quem estuda esoterismo, porque a gente fala do chakra cardíaco e o timo está bem na altura do chakra cardíaco. Mas vamos para o próximo. O próximo é o baço. Ele também faz parte da nossa imunidade, porque ele vai relacionar o quê? A filtragem do sangue, ele vai mexer com o tipo de composição do sangue como ele está. Então, se o sangue estiver carregando algum tipo de patógeno, lá é um filtro que vai detectar. Os gânglios linfáticos, a gente tem no nosso corpo uma rede de nervos, certo? Todo mundo lembra daquela imagem de todo o nervo no nosso corpo? Parecido, nós temos as veias e as artérias. Em todo o nosso corpo, em toda a superfície, passa uma rede de vasos, né, que são artérias, arteríolas, vasos, né? Todo esse sistema é o circulatório. E o linfático? É parecidíssimo com os vasos sanguíneos e os nervos. Eles passam pelos mesmos lugares. Por quê? Porque é como se fossem vários caninhos que vão sugando aquele tecido, aquele líquido que está ruim em cada lugar do corpo. Ou vocês acham que se eu bater a perna e aí estourar alguns vasinhos ali na região da minha perna, o próprio vaso vai conseguir jogar fora aquele sangue que ficou parado ali? Não, vem a parte dos vasos linfáticos, é onde ele vai remover, ele vai absorver aquele tecido que está ali para fora, no caso numa batida na perna. Mas todo o sistema linfático ele passa pelo nosso corpo. Só que o que acontece? Ele vai se juntando. Não sei se vocês já varreram a casa de vocês, imagina você tem uma sala enorme. É muito mais fácil eu pegar e varrendo e fazendo montinhos do que eu varrer toda num montão. Por quê? Porque ao longo do que eu estou varrendo, pode passar um vento, posso ter que parar, ou mesmo eu perco a força de carregar aquele montão de lixo para um montão para jogar fora. Então, no caso, quando eu estou varrendo, eu faço montinhos pequenos, porque fica mais fácil eu juntá-los e para poder carregá-los. Então, desse mesmo jeito, desse lixo que a gente tem no nosso corpo, então, em vez de ter uma varredura total, então tudo que vem na perna e vai se juntar com o corpo, e vai se juntar com os braços e com a cabeça, se juntaria num lugar só, o que acontece? O corpo é muito, muito inteligente. Então, ele faz vários grupinhos. Então, se a gente for ver, as pernas, né? Então, cada perna tem a cadeia de vasos linfáticos, está na perna inteira. Só que os gânglios, aonde junta esse montinho, é aonde? Na virilha. Vocês têm ali, tem uns gânglios lá. Você junta do corpo e ele vai juntar onde? Embaixo do braço. O braço ele também vai drenar tudo e vai dar nessa íngua embaixo do braço, que são os gânglios linfáticos. Na nossa cabeça, na nossa cara, a gente tem aqui atrás. Quando a gente faz drenagem, todo mundo aqui que gosta de estética, quer desinchar o corpo, o que faz? Faz drenagem linfática, porque aí você vai drenar todos os líquidos e jogar para a cadeia linfática. Olha que interessante, eu estou aqui brilhante hoje. Então, olha que interessante esse sistema linfático. Esse sistema linfático, então, é o que vai captar o que está acontecendo de errado no nosso corpo. Então, além do timo, do baço, a gente tem os gânglios linfáticos e toda a cadeia linfática, as amígdalas aqui na garganta. Então, quando a gente come alguma coisa, a gente respira, vai ter que passar pelo nariz, pela boca, vai chegar, antes de chegar na traqueia, no esôfago. Então, ele vai passar pelas amígdalas, que também é um filtro. E todas as células de defesa que existem no nosso sangue, diretamente dentro do sangue, nós temos os glóbulos brancos. Então, quando a gente fala de imunidade, a gente só fica pensando nos glóbulos brancos. A gente só pensa, então, na parte sanguínea. Só que não é só isso que faz a nossa barreira. Isso é o sistema de detecção. Tá, mas e a barreira de proteção, de entrar? Como que ela é? Então, antes disso, vamos lá. Como que funciona o sistema imunológico? Ele serve para identificar o patógeno, que é o anticorpo, e ativar os mecanismos de defesa com o objetivo de combater uma infecção. Esse é um conceito do Google. Se você digitar lá como funciona o sistema imunológico, ele fala que é identificar o patógeno,
ativar um mecanismo de defesa para combater aquela infecção. É o que eu falei. Então, você tem a detecção do patógeno para depois ter a ação do que vai ser feito com isso. Quais são os mecanismos de defesa? Eu trouxe, então, os órgãos que trazem o mecanismo de detecção. Mas defesa mesmo do corpo, a gente tem as barreiras naturais. Ou você acha que toda a pele, mucosa do nariz, do olho, do ouvido, da boca e do ânus, todas essas mucosas, elas também não servem de defesa. Tá aí a mucosa do estômago, a mucosa do pulmão, toda essa mucosa também é uma barreira imunológica e que ela tem que estar intacta para poder também fazer o quê? Detectar a presença de um patógeno. Uma forma de mostrar que o corpo teve uma invasão, que teve uma entrada de algum patógeno, é a febre. Guarda aí, junto com barreira de território e mais a febre, a gente vai falar daqui a pouco. E tudo isso é composto para quando acontecer no meu corpo, acontecer pelo menos somente uma vez. Por quê? Porque isso faz mal para o meu corpo. Então, quando eu tenho a entrada de algum patógeno, o meu corpo também tem uma outra função: criar um anticorpo. O que é um anticorpo? Um anticorpo é um avisador mais rápido. Por quê? Porque quando eu souber que entrou alguma coisa no meu corpo, ele não vai fazer todo aquele processo de detecção para deixar você com o seu sistema pronto para começar a jogar fora. Essa parte da detecção e o que fazer fica gravado nesse anticorpo, como se fosse um programa de computador. Então a gente coloca um antivírus, a gente até usa os mesmos nomes, né? Um anticorpo, né, no computador é um antivírus. O que acontece? Quando o vírus entra, ou a bactéria, ou qualquer tipo de patógeno entra, o meu corpo tem aquela célula, aquele programa já instalado, aí ele passa, rastreia, ele achei, aí ele pula a fase. E aí já vai para quê? Para mostrar para você que tá alguma coisa ali. Corre, porque tem alguma coisa que entrou no seu corpo. Ou o seu corpo nem fala nada, ele pega aquele patógeno, já encapsula, já põe num pacotinho e tchuc, joga fora. E você nem sentiu. Então essa é a função que a gente tem das vacinas. Então todas as vacinas que estão sendo aí desenvolvidas, a ideia é forçar o seu corpo a ter esse programa sem ter passado pela doença. Por quê? Porque toda vez que a gente passa por uma doença, a gente acaba desenvolvendo um anticorpo. E aí, só que para você ter o anticorpo, você teve que passar pela doença. Então, corre o risco de ser fatal. Para que isso não aconteça, se desenvolve um meio artificial de fazer um anticorpo. Então, na hora que você coloca ele no seu corpo, ele já vai ter a ação do anticorpo. Ele pulou mais uma fase. É lógico que existem vários tipos de vacina, a gente não está falando sobre isso. Provavelmente eu não estou sendo completa na minha informação sobre vacina aqui, mas é só para vocês terem ideia de como funciona. A gente está entrando, quando toma vacina, na reação de anticorpo, tá bom? Se é partícula de vacina, de vírus, se é o vírus inativo, se é o jeito... se é DNA ou RNA, tudo que está se passando aí na mídia, isso são mais estudos mais profundos sobre vacina e a gente não vai entrar aqui para não causar mais complicação. O tema já é bem complexo. Vamos lá. Aonde, então, acontece o problema quando nós temos imunidade ruim? Então, assim, vamos supor, eu fiquei doente, tá? Então, aconteceu o problema, fiquei doente. Então, aonde está o problema? Primeiro lugar, está na detecção. Certo? Desculpa. O primeiro lugar está na barreira. O que aconteceu no seu corpo que não bloqueou? Então, por que a mucosa, vamos falando então do Covid ou de gripes em geral, por que a mucosa do seu nariz, do seu pulmão, da sua traqueia, olha quanto lugar que o ar entrou, ele começou pelo nariz ou pela boca, e ele passou por todo o sistema respiratório. Se ele é uma gripe, ele vai pegar pelo sistema respiratório, certo? Por que nenhuma dessas barreiras conseguiu bloquear? Então, assim, uma coisa pra gente pensar. Por que na hora que eu tô com um corte na minha mão e eu tô lavando, tô brincando na terra, e aí eu tô com um corte na minha mão. A contaminação que pode acontecer dessa terra na minha mão, ela é grande. Por quê? Porque eu tenho uma ruptura, eu tenho um corte. Então, assim, a gente sabe da AIDS que ela tem o processo dela é sanguíneo. Mas por que um contato físico causa um problema sanguíneo? Também tem o problema dos líquidos corporais. Mas no sangue é provavelmente por cortes, por rupturas da pele que podem acontecer durante o ato sexual. Mas isso também, a gente não vai entrar nesse aspecto, mas só para vocês terem a ideia que nós temos uma barreira. Então, essa barreira foi violada ou
Outro motivo de erro do sistema imunológico é a detecção. O que aconteceu que passou batido? Que passou e não está, não foi detectado, e aí ele deixou ele entrar. Então, gente, primeiro ponto, a barreira está violada. Segundo ponto, a detecção está alterada, tá? Outra coisa, vamos supor que ele detectou, certo? Mas ele não consegue eliminar, então você vai ficar doente. Então, se ele detectou e viu que não era dele, ele poderia ter jogado fora. Por que então que ele faz todo aquele sintoma? Então, também o seu sistema imunológico é o jeito de jogar fora aquele patógeno. Então, será que essa função de eliminação também não está quebrada? Outra coisa é a produção do anticorpo. Por que será que a gente produz anticorpos para algumas coisas e para outras não? Então, o sistema imunológico ele está composto da detecção, da função de eliminação, da barreira e da produção de anticorpo. Então, qual desses sistemas que está quebrado e que fez você ficar doente? Porque se a imunidade está baixa, a imunidade é um contexto geral, é uma palavra até genérica. Mas então, qual sistema desse sistema imunológico está quebrado e por quê? Então, vamos lá continuar pensando. Será que esse sistema imunológico ele serve somente para micro-organismo? Eu quero deixar isso aí na pontinha, atrás da orelha de vocês, para vocês começarem a pensar. Tá? Porque é o seguinte, se ele é composto pela rede de vasos, pelo jeito que joga fora, exudação, a filtragem pelo baço do sangue, a formação de anticorpos, faz o equilíbrio, né, do nosso corpo, porque a temperatura da febre vai relacionar com o equilíbrio de água e de linfa do nosso corpo. E ele também trabalha junto com o sistema urinário, o sistema excretor e o sistema imunológico, né, desses órgãos, eles trabalham juntos. Vocês acham que é só para micro-organismo que tudo isso funciona? Tá? Claro que não. Por quê? Porque se a gente comer alguma coisa, a gente também fica com sintomas, não fica? Ou vocês nunca ouviram falar em alergia? Se vocês forem lá no Google e digitar alergia, ocorre quando o sistema imunológico confunde uma substância inofensiva com um invasor. Olha que interessante, você comeu camarão e agora o camarão virou o seu invasor, mas não é micro-organismo, não é bactéria, não é vírus, mas o seu corpo age como se fosse uma doença de invasão. Olha que interessante, então seu sistema imunológico deve estar louco, né? Aonde? Na detecção, na barreira, vocês entendem? Tá? É nisso daí. Outra coisa para a gente se pensar, quando a gente tem uma doença que a gente diz autoimune, olha lá no conceito também, lá no Google, ó, doença autoimune ocorre quando o sistema de defesa imunológico perde a capacidade de reconhecer o que é original de fábrica, então são minhas células, e leva à produção de anticorpos contra ele mesmo. Olha que interessante. Então, o sistema imunológico também alterado, ele vai trazer o quê? Problemas de doenças autoimunes. Olha que interessante. Então, o seu sistema autoimune, ele serve para você ficar em equilíbrio do que você come, para não desenvolver alergias, ou cremes, ou coisas que você usa, roupa, poeira. Olha quanta coisa que a gente tem alergia. E as doenças autoimunes, e além das doenças de fora. Então é muito importante a gente entender que a imunidade ela tem que estar intacta no nosso corpo, certo? Agora, vamos pensar mais uma coisa. Se o nosso corpo foi feito para detectar coisas erradas, certo? E jogar fora, porque esse é o sistema imunológico que serve, por que as pessoas desenvolvem câncer? Vamos supor, teve um gatilho, teve um porquê, que cresceu uma célula errada, certo? Geralmente as células do câncer, elas são fora de forma, elas têm função diferente. Tem algumas que são mais próximas da original e outras que são totalmente diferentes da original, que até a gente diz como um tumor maligno. Agora me diga, o que o seu sistema imunológico está fazendo que deixou aquelas células serem criadas? Então, aquela célula anula o sistema imunológico, tem alguns artigos sobre câncer, que ele fala que o poder da célula cancerosa, né, da oncológica, ela tem o poder de anular o sistema imunológico para que ele não a detecte. Tanto que existem vários tratamentos que está sendo desenvolvido a respeito disso, da detecção desse tipo de célula. Por quê? Porque quando eu tomo um remédio para eliminar o câncer, a gente toma um remédio para eliminar células e acaba destruindo células boas e más. Então, como a gente vai detectar se o sistema imunológico está quebrado? E o outro são as doenças crônicas. Vamos supor, aí você tem um problema no joelho já faz 5 anos. Por que será
que o seu joelho ainda está ruim, ele não conseguiu cicatrizar, ou já não tiver, caiu a perna logo para se livrar desse problema. O que o organismo ganha deixando aquele joelho sem ser detectável, que lá tem células que estão sendo mortas, tem exudato, tem líquido a mais. Por que ele deixa aquele problema persistir? Porque o sistema imunológico também está deixando passar. Vocês entendem, então, que tudo que acontece no nosso corpo está relacionado com o sistema imunológico? Olha que coisa, por isso que eu vim trazer essa palestra aqui. Por quê? Porque o sistema imunológico é a barreira. É como a gente consegue separar o meu meio interno com o meu meio externo. E aí, falando de meio interno com o meu meio externo, vamos entrar logo na psicossomática? Porque é o seguinte, como pode que o meu corpo desenvolver um sistema quebrado e manter vivo? Eu estou vivo aqui com um problema, vamos supor, eu tenho um problema de rim, e eu estou com meu rim aqui, vai 5 anos com um tumor benigno nesse rim. Por que meu organismo, por que meu sistema imunológico não elimina aquela célula? Será que isso agora é bom? Ou é péssimo esse sistema imunológico não funcionar? E é isso que eu quero deixar aí de dúvida também para vocês. Como que acontece que esse sistema imunológico quebra? Então vamos nos conceitos do Hammer, que a gente sabe que quando nós temos um sentimento, a gente desenvolve o quê? Um programa biológico, a gente desenvolve um porquê de ter uma destruição do meu corpo, um porquê de ter uma manifestação no meu corpo, porque eu preciso entender o meu sentimento, eu preciso me entender como pessoa. Então eu vou ter o quê? Gatilhos que desenvolvem programas de sobrevivência. Então esse programa de sobrevivência é destruir o sistema imunológico. E aí todos os dias eu acordo, esse programa starta, diminui o sistema imunológico e aí simples assim as bactérias entram. Olha que coisa. Ou se não, você tem algum problema muito recorrente, então toda hora você fica sendo estimulado com aquilo, então toda hora você fica com raiva, toda hora você tem que fazer alguma coisa que você não gosta, isso aí tá cheio de gente trabalhando em lugar que não gosta. Então, isso vai produzir em você o quê? Um excesso de estímulo. E quando a gente tem um excesso de estímulo, o corpo para de produzir. Todo o sistema requer o quê? Neurotransmissor. Então, vamos supor, como que as células se comunicam? As células nervosas falam para as células... Porque tudo se comunica através do sistema nervoso. Ele que vai passar os estímulos para falar, contrai o nervo, ou contrai o vaso sanguíneo, dilata o vaso sanguíneo, contrai a musculatura, dilata a musculatura. Quem vai fazer esse feedback, de quem vai fazer essa comunicação, são as terminações nervosas, certo? Só que para isso acontecer, para passar de um nervo para o outro, eles terem a comunicação, precisa o quê? De líquido, porque o nosso corpo é fase bioquímica. Ele tem a química, ele tem uma substância que se comunica, que chama neurotransmissor. Só que todo dia ele fabricando esse neurotransmissor, ele desgasta. E aí ele vai parar de acusar. Então, olha aí, a barreira já começa a ser violada pelo desgaste também. A gente diz que esse desgaste acontece pela repetição de problemas que a gente tem. Então, várias coisas que, vamos supor, raivas que você passa. Você estava lá há 5 anos com raiva, ele não vai mais detectar. Por quê? Porque aquilo esgotou. Você tinha que ter escutado no começo. E por isso que o corpo vai ficando doente. Para você começar a pegar nas doenças mais recentes, porque elas são repetições das doenças mais antigas que acabaram curando. Ou você deixou para lá. Vamos lá. Então, tudo que é psicossomática é quando a gente tem alterações físicas baseadas em consequências emocionais. Esse é o conceito. E aonde a psicossomática vai fazer parte, então, no sistema imunológico? No equilíbrio do metabolismo, porque ele depende que você esteja bem para que seu organismo fique em equilíbrio, porque senão eu fico gatilhando e quebrando essas barreiras. Só que a gente tem que entender uma coisa. O estresse é o que causa essa alteração do metabolismo, certo? Então, eu tenho um estresse, vamos supor, eu tomei um susto, alguém tentou entrar na minha casa. É lógico que aquela situação de estresse vai fazer o meu coração bater mais. Então, essa alteração metabólica acontece pelo simples efeito de pensar. Agora, pensa, se eu precisei mudar de casa, e eu cheguei por N razões, mas eu precisei mudar de casa até eu me adaptar, mesmo que o bairro seja bom, mesmo que a vizinhança seja ótima e a casa muito melhor, vamos supor que você foi para melhor, você mudou para o melhor, o seu corpo também se adapta. E essa adaptação é reconhecida pelo nosso corpo como o estresse.
E aí eu falo de volta, o estresse não causa o transtorno, o conflito e o gatilho emocional, por que, que o estresse da adaptação também não faria? Então é isso que eu quero entender, fazer entender, que a psicossomática é como o nosso corpo vai refletir de acordo com o meu pensamento. No caso do estresse, a gente vai se adaptar e as doenças podem ser nisso. Então vamos começar a entender. Eu tenho uma parte bem bonitinha, eu vou disponibilizar aqui depois em fotos para vocês verem do que eu falei, tá? Nós temos um sistema de como a gente capta todos esses estímulos no nosso corpo, como que se manifesta no nosso corpo. Vamos entender como a psicossomática age, tá? Então vamos supor, eu pego o estímulo externo, tá? Esses estímulos externos, eles vão passar pelos meus sentidos físicos, então visão, olfato, paladar, vão passar por um filtro que tem dentro de mim, então eu vi, eu entendi alguma coisa, vai produzir um sentimento e que vai dar uma resposta metabólica. Então, vamos supor que eu tenho um externo que foi uma invasão da minha casa, vamos supor. O meu sentido físico vai sentir o quê? Escutar coisas, ver, né, viu a porta aberta, né? Escutou alguma coisa. Então, esse sentido físico vai ser gatilhado. Dentro de mim, fala, pô, se estava fechado e agora abriu, quem abriu que não fui eu? Eu escutei alguma coisa, eu estava sozinha aqui, o que eu estou escutando? Então, esse é o entendimento interno. Aí eu vou explicar, eu vou pôr para fora o que, né, dentro daquele sentimento? Medo, a raiva, ou ansiedade, ou tristeza, ou até a paixão. No caso, a paixão vai vir num outro aspecto de invasão nos nossos sentidos. Mas são 5 sentimentos que a gente tem, basicamente. A gente tem medo, raiva, paixão, ansiedade e tristeza. Todos esses sentimentos, o que causa em você? Você já sentiu raiva? O que foi a alteração do seu corpo quando você estava com raiva? Você ficou vermelho? Você ficou irritado? Você começou a se morder? Você começou a quebrar as unhas? Ou quando você estava com medo, você começou a ter problema de intestino, você começou a ter taquicardia, você teve sudorese. O que foi que aconteceu quando você está com medo? Vocês entendem? Então, um sentimento causado por um externo, pega nos meus sentidos físicos, aí eles vão passar por um filtro, pelo meu entendimento, pelo meu reconhecimento, e vão me trazer um sentimento. E esse sentimento vai causar uma manifestação física. Então, o sistema imunológico, ele vai se esgotar de toda vez que eu ficar fazendo isso, e essa ação metabólica não surtir efeito. Porque o metabólico, ele está mostrando para eu tomar atitude. Se eu não tomo atitude, esse sistema ele para de fazer efeito. Então, na hora que eu tenho a recepção do externo, lá na hora de passar pelo sistema físico, ele já bloqueia. Por quê? Porque eu não vou ter mais a detecção, eu não vou ver mais o que acontece. Então eu fico meio alheia às coisas que estão acontecendo na minha vida. Então pensa aí o que está acontecendo na sua vida que você está meio alheio. É sistema imunológico, agora a gente está falando do psicossomático, então é o energético do nosso corpo que está sendo violado. A gente tem no nosso corpo, quando nós temos esses 5 sentimentos, olha que legal. O medo, a raiva, a paixão, né, a ansiedade e a tristeza, não, são 5 elementos chineses, são 5 sentimentos. Eles vão startar no nosso corpo, pela medicina xermânica, vocês me acompanham, 4 tipos de programa de sobrevivência. Esses 4 programas de sobrevivência vão ser o de vitalidade, que todo mundo sabe que eu preciso viver. O de integridade, que eu sou como pessoa no universo, eu sou uma pessoa para mim, o que eu preciso, a minha essência. Como valor, qual é a minha função dentro desse sistema e qual é o tamanho do meu sistema, é o meu espaço. Então, a gente tem esses 4 programas de sobrevivência, que eles são gatilhados pelas nossas emoções. Então, essa explicação já é da psicossomática. Como funciona, como o meu corpo fica doente de uma forma ou de outra, dependendo do tipo de sentimento. E dependendo do tipo, como você capta. Porque está tudo relacionado com o quanto a gente tem lá. Lembra do primeiro? Eu detecto o externo. Depois, os sentidos físicos pegam. E o terceiro passa por um filtro. Esse filtro é você. Então, às vezes, alguém abriu vamos supor, eu cheguei aqui, vi a minha porta aberta. Para algumas pessoas, invasão de território, ok. Mas para mim, perdi minha função de bloquear. Eu era o porteiro e eu deixei passar. E aí o que acontece? Perdi função. Para outras pessoas, algo entrou e vai me matar. Então é vital. Então vocês entendem que o que a gente viu vai mudar o nosso sentimento de acordo com como a gente vê essa realidade.
Só para dar uma recapitulada aqui, que eu gosto muito de mostrar, quando os problemas são de ordem vital, então eu tenho algum meu medo de morrer, então ó, a porta estava aberta, eu fiquei com medo de morrer. Que medo de morrer? Que alguém ia me pegar, ia me dar um tiro, eu não ia conseguir gritar, esse medo de morrer. Então o que eu vou ter? Problemas nos órgãos internos, então eu vou ter problema de pulmão, vou ter problema de coração, de estômago. Então você está com um problema desse? Provavelmente o que você sentiu, passou pela sua imunidade, está furadona, e aí ele passou, e aí começou a dar problema lá no seu estômago, intestino. Agora, se for uma coisa de integralidade, então assim, alguma coisa abriu a porta e eu me senti, eu não estou íntegra, porque, não sei como fazer um exemplo agora, mas entende, eu perdi minha moral, tá? Então assim, eu deixei a porta aberta, aí a pessoa é uma relaxa, eu me senti uma pessoa que tá um relaxo de pessoa, uma pessoa que é imprudente, que são coisas mais morais. Então eu fui violada na minha integridade. Aonde eu vou ter problema físico? Provavelmente nas capinhas, nos tecidos que recobrem os órgãos. Então, em volta do intestino tem o peritônio, em volta do coração tem o pericárdio, em volta do cérebro a gente tem as meninges, a gente tem em volta do nosso corpo toda a camada adiposa da derme, que ela é também do sistema de integridade, então você começa a ter problemas aí. Então, tá com problema de derme, tá com problema de pleurite, então esse nome, né, que você vai ver que a capinha que recobre os órgãos, ela é a integridade ao órgão, então da integridade emocional e psíquica do nosso ser, certo? O outro sistema que você pode estar violando quando você teve a invasão lá, a porta ficou aberta, é do valor. Então é aquilo que eu já falei, você tinha a função de ficar na porta, de porteiro. Foi no banheiro, esqueceu a porta meio aberta, não teve muitos cuidados, e aí o que aconteceu? Alguém entrou, você perdeu a sua função, você sabe que, ó, você não serve para nada ali naquele sistema. A sua barreira foi violada porque você não teve capacidade. E aonde começa a dar problema quando a gente tem problema de capacidade? Todo o sistema músculo-esquelético. Não está com problema no joelho, como eu falei? Está com problema aí de valorização. Alguma coisa foi violada em você e que mostrou que você estava incapaz para aquilo. Olha que interessante. Pensando na imunidade, estou brilhante. Pensando na imunidade, a gente acaba pensando nas doenças como acontecem. E o último aspecto de sobrevivência é do espaço, é do território. E aí agora eu volto para pedir para vocês guardarem a informação. Lembra que eu falei que a imunidade era barreira? Então, se a barreira está violada, o que aconteceu no seu território que deixou essa barreira estar violada? Entenderam? Então, e aí a gente fala assim, o anticorpo, alguma coisa invadiu o meu território, alguma coisa, o que é território, né? Todo mundo acaba me perguntando, mas você fala tanto de território, de espaço, então vamos limitar. O seu corpo é um território. Então, se você sentiu, alguém te invadiu, em sentido, então, você fez uma cirurgia, não teve que invadir o seu território, sua pele, teve que cortar. Para algumas pessoas, o ato da cirurgia já é um ato de invasão de território. Mas o mais geral de a gente achar de território não é no nosso corpo, não, porque é muito difícil a gente pensar para nós. Hoje a gente está fazendo aqui uma live sobre isso, minha página inteira é sobre isso, sobre o autoconhecimento, para a gente parar de achar que as coisas são causadas pelo externo, e sim, elas são causadas pelo interno. Então, esse interno, é difícil a gente olhar ele como espaço no momento inicial das terapias. A gente sempre olha o externo, o nosso perímetro, o nosso território, como o externo, como o meu quarto, minha casa, meu carro, a minha família, os meus amigos, entendeu? Esse é o meu namorado, a minha namorada, o meu companheiro, entendeu? Eles são meus, eles são dentro do meu território. Então, alguma coisa que invadiu esse território, ou saiu desse território que você não gostou, porque ou você sentiu que vai morrer, ou você sentiu que a moral caiu, ou você se sentiu desvalorizado. Nesses 3 sistemas, você foi invadido no território. Aí, nesses outros sistemas, você vai ter um processo de imunidade baixa. Olha que louco. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho a invasão do território, por sentido de valor, integridade e vitalidade, eu vou ter manifestações no meu corpo. E aí o que acontece? Colapso no sistema imunológico, porque ele para de funcionar. E aí o que acontece? Ele começa a se destruir, porque ele começa agora a detectar qualquer coisa no meu corpo que pode ser ruim, só que na verdade é bom. Então imagina agora o meu estômago, tá? Ele estava funcionando muito bem.
Aí, de repente, eu senti que eu tive que engolir algo, eu tive que aceitar algo na minha vida, na minha família, e que eu comecei agora a ter dor de estômago. Por que a gente tem dor de estômago? Porque as células do estômago começaram a ser detonadas. Por quem? Por você mesmo, pelo seu sistema imunológico furado. Porque agora ele vai detectar e falar assim, aquele estômago não presta, ele não está conseguindo digerir aquilo que ela tinha que digerir. Então, mata! Você entende que mais ou menos funciona dessa forma? E aí o seu organismo começa a mostrar o quê? Uma reação autoimune. Aí você vai me perguntar agora, tudo é autoimune? Então, se a gente for começar a pensar que meu corpo inteiro manifesta a minha mente, ela manipula se fica vivo ou morre. É autoimune. As doenças agudas, então, é o resultado na hora que aconteceu de uma reação de algum processo psíquico, algum gatilho emocional. E as crônicas? É porque todo dia você passa por isso e você não deixa a doença embora. Toda doença, não sei se vocês sabem, tem começo, meio e fim. Lógico que o fim pode ser a morte. Mas, geralmente, começo, meio e fim, para você se livrar daquele sintoma, mas ao mesmo tempo ter entendimento do que fez você sentir aquilo. Então, a doença crônica, o que acontece? Vamos supor que a sua gripe tinha que ter durado 3 dias, porque alguma coisa invadiu o seu território, você não sentiu o cheiro do perigo, começou a ter coriza, dor no corpo, porque ficou incapaz de fazer alguma coisa. Então, pensa lá o que aconteceu no seu território, uns momentos antes. Eu sempre falo de 0 a 3 meses antes. Pode ser ontem, pode ser 15 dias, pode ser até 3 meses atrás. O que aconteceu que entrou aí no seu território, ou saiu do seu território? Você perdeu a função, achou que ia morrer, entendeu? E aí começou a ter problemas no físico. Claro, já resolveu, mas o corpo agora ele vai mostrar, é sempre tardio. O corpo sente o baque, ele espera um pouco para ver se age, não agiu, aí ele começa a ter os seus sintomas. E aí, para que serve o sintoma? Para você voltar no tempo, você entender o que aconteceu, perdoar, se auto-perdoar, e a doença vai embora. Só que o que acontece? Além de você não entender o primeiro gatilho, você deixa esse gatilho acontecer todo dia. E aí seu corpo entra em colapso, porque de tanto ele mostrar para você que tem algo errado, você não escuta, ele vai falar também para você, ó, dane-se. Só que essas alterações que todo o nosso sistema capta, e essas manifestações físicas por causa do nosso pensamento, não são só físicas, são psíquicas também. E isso que eu quero mostrar para vocês nas próximas lives. Eu vou falar sobre bastante coisa ainda. E em falar nisso, aqui na descrição do vídeo, tem um link de um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é um grupo que eu estou juntando o pessoal, porque eu vou fazer a semana da psicossomática na prática. Essa semana eu vou dar 4 aulas ao vivo, iguais aqui, só que é exclusiva para quem estiver no grupo. Por quê? Porque ela vai ser aula de como você detectar a sua doença, como fazer você ser seu terapeuta, como fazer você se entender para poder não ter mais doenças, ou se mesmo se tiver, entender que ela tem começo, meio e fim, só serve para fazer você pensar. Então eu peço, se vocês quiserem, participar do grupo, que lá vai ter os links das aulas, que vão acontecer dia 19, 20, 21 e 22 de janeiro, às 8 horas da noite. Mas chega de propaganda, vamos voltar aqui para imunidade. Como evitar, então, que a minha imunidade quebre? Primeira coisa, dá para evitar, né? Então, assim, as minhas manifestações do meu corpo. Então, vamos supor, como evitar de eu ficar doente? Então, vamos falar com esse termo aqui, tá? Se a minha imunidade está furada, então eu fiquei doente. Então, como evitar que essa imunidade fure? Tem como eu evitar os gatilhos externos? Lógico, eu posso não ter mais contato com aquela pessoa. Eu posso não ir mais trabalhar naquele lugar. Mas por um período de tempo, você não tem como evitar, você tem que se programar. Tem como evitar, então, 100% das coisas externas? Porque pode ser até que eu saia desse emprego, mas eu vou ter que ter outro. E lá, provavelmente, vão ter os mesmos gatilhos. Por quê? Porque os gatilhos externos, eles estão para nós desenvolvermos o nosso autoconhecimento. Então, eles não vão sumir. O estímulo externo é o que você não vai conseguir evitar. Então, não dá para melhorar a sua imunidade se você evitar os gatilhos externos. Então, esquece. Tem como você evitar ou você alterar os sentidos de entrada? Certo? Então, vamos lá. Tem um estímulo externo, que vai nos meus sentidos físicos, como paladar, olfato, visão, tato e audição, certo? São 5 sentidos. Esse sim, e mais o 6º sentido, que muitas pessoas têm, que a gente também não pode descartar, tá? Então, assim, esses 6 sentidos, vamos falar assim, tem como você anulá-los? Tem como eu parar de escutar? Tem como eu parar de ver? Como eu parar de sentir cheiro? Ou parar de ter intuição?
É lógico que se o processo for longo e você não está se escutando, você não está se vendo, você não está se conhecendo, esses sistemas vão acabar sendo furados. Então, perder a audição, ter zumbido, ter alguma coisa que atrapalhe esse sistema de escutar, então dor de ouvido, otite, zumbido, tudo que existe, e a surdez, eles estão o quê? Para mascarar ou para aumentar esse sentido físico. Visão, se eu tenho algum tipo de problema de visão, ou problema no olho, então, gente, se a gente for pegar os 5 sentidos, os 5 sentidos têm doenças. Tenho doença com paladar, tenho doença com tato, tenho doença com audição, com olfato, com visão, não tem? Todas essas doenças estão relacionadas com o quê? Porque o meu externo, para ele entrar, é a primeira barreira, é o meu externo, ele bate nisso, nos meus 5 sentidos, e mais o psíquico, um sentido que eu gosto de falar, que eu não posso descartar, que é o sentido de intuição. Todos esses sentidos, eles vão aumentar o valor ou diminuir o valor, função, no caso, se eu tiver o meu estímulo externo para fazer eu aprender. Dá para mudar isso assim rápido? Eu não quero mais ver. Se você ficar pedindo para não ver, você vai ficar cego. Se você não quiser mais lembrar, você vai perder a memória. Vocês entendem? A gente pede para o nosso corpo como ele tem que agir. Então, essa barreira física não é legal a gente mudar. Por quê? Porque ela tem que estar pronta para ver tudo que tem que ver, escutar tudo que tem que escutar, certo? Então, tá. O próximo passo, então, eu peguei alguma coisa externa, passou pelo meu físico e o meu psíquico, ele vai parar na segunda peneira. A segunda peneira são nossos filtros, são os nossos entendimentos. Então, quando eu olho alguma coisa, o que eu entendo quando eu olhei? Quando eu senti o cheiro, o que aquilo me conota? E isso está relacionado com a sua vivência, com a sua crença, com a sua educação, com a sua moral, com a sociedade, com o tipo de personalidade. Então, pessoas que são mais ativas, pessoas que são mais passivas, isso muda tudo. Uma pessoa que é ativa e que olha uma invasão de território, ele vai ter uma atitude ativa de proteger, de atacar. Uma pessoa que é passiva e que tem uma invasão de território, vai ter um momento de se esconder, porque ele está passivo, ele não tem como se colocar. É lógico que essa função de ter entrado no seu território faz você alterar de ativo para passivo. Mas isso a gente já até falou aqui em alguns vídeos, na minha página, se vocês quiserem procurar, polaridade, a gente vai falar um pouco sobre isso, dessa mudança, alternância de passivo e ativo. E se vocês quiserem saber mais também, entra no grupo, a gente vai ter bastante coisas para conversar, para vocês entenderem como funciona isso e vocês captarem em vocês. Vamos voltar. Então, se a gente mudar esses filtros, será que a gente muda os 5 sentimentos, que são a base dos gatilhos que vão causar problema físico? Com certeza. Então, se eu tenho uma invasão de território e eu entendo que eu fui a causadora daquilo. Então, a porta ficou aberta porque eu esqueci aberta. E agora as consequências são minhas e eu não posso. Agora eu tenho que ter atitude de me defender, ter atitude de responder por essa responsabilidade. Eu mudei o meu sentimento. E aí, se eu mudei meu sentimento, eu com certeza mudei a minha manifestação. E o que acontece? Se a minha manifestação primária foi ruim, quando eu tive o gatilho de novo, porque sempre vai existir repetições de gatilhos, porque a gente precisa aprender para a gente poder conseguir se conhecer. A gente tem que passar pela dor para depois ela vir em forma de entendimento. E esse entendimento é esse filtro, que se a gente muda, os nossos sentimentos mudam e a manifestação acaba não acontecendo. Então, nesse sistema, a gente acaba aumentando a imunidade. Então, como aumentar a sua imunidade? Mudando seus filtros, mudando as suas crenças, mudando aquilo que você acredita. E como que nós podemos evitar, ou como nós podemos mudar as nossas crenças? Através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de se conhecer, ter esclarecimento das coisas. As experiências das coisas também são muito importantes. Só que toda vez que a gente tem esclarecimento, conhecimento e experiência baseado num jeito que você não quer mudar, elas só repetem. Agora, se você começar a entender que a sua mente conversa com o seu corpo, então se você teve uma doença, é que seu pensamento não foi bom. Você acha que no corpo vai ter doença se o seu pensamento é bom? Aí você não precisa aprender nada. Você tem pensamento bom, ele não manifesta nada no seu corpo. É lógico que uma alegria vai manifestar no seu corpo, vai te dar up, vai te dar ânimo. Mas esse ânimo, esse up, é você. É como o seu sistema está em equilíbrio. Então, quando você está bem, é porque você está em equilíbrio. Agora, se você está doente, você teve pensamentos que não eram bons. Então, usa a doença, descobre o que ela quer dizer.
se ela é de território, se ela é de valor, se ela é de integralidade, ou se ela é de vitalidade. O que aconteceu no seu mundo que você entendeu que era esses 4? Esses 4 são 5 sentimentos. Então, que raiva que você passou, que medo você passou. Porque pode ser, né? Os 5 sentimentos podem estar todos misturados. Mas por que você sentiu isso? Alguma coisa você detectou que não estava legal. Quem detectou? Foi seu olho? Foi seu nariz? Foi seu ouvido? Olha como é legal, você vai fazendo o caminho inverso. E aí você descobre, então, o gatilho que foi. Aí você pega o gatilho e fala assim, ai, mas era só isso? Aí ele entra de novo no seu corpo e fala, ah, então se era só isso, por que eu senti essa dor? E aí você se sente assim, nossa, meu corpo falou comigo e eu nem percebi. É para isso que servem as doenças. E quando vocês começarem a se entender, a sua autoestima vai subindo e a sua imunidade também. Então, é dessa forma, é mudando crenças, fazendo vivências, porque assim, os estímulos externos, eles vão também acontecer de acordo com o que você precisa aprender. Então, se você já aprendeu aquela lição, aquele mal não vai acontecer de novo. Olha que maravilhoso. Quer se livrar de uma pessoa? Então aprende porque ela está na sua vida. E não bloqueie o telefone dela. Isso é o que nunca vai fazer você se livrar daquela pessoa. Olha que louco. Sabe como você se livra daquela pessoa? Quando a sua cabeça entendeu por que aquela pessoa existe na sua vida. Aí, essa pessoa pode aparecer, essa pessoa pode ficar pintada de ouro na sua frente, que você não compra, que você não tem mais gatilho, ela não te faz mais diferença. Entenderam? Então, se tá mal no seu emprego, em vez de você sair do emprego, entende porque esse emprego tá ruim. Aí, o que acontece? Você vai conhecer as pessoas, conhecer o seu ofício. O que será que você está desvalorizado? O que está entrando no seu território? Todas as perguntas a gente acaba falando. Mas quando você entende por que você está lá, aí você acaba até saindo de lá, porque você evoluiu, e não vai atrair mais emprego desse jeito. Vocês entendem como mudar o externo? O externo é de acordo com minha crença. É de acordo com o que eu entendo das coisas. Porque o nosso corpo atrai todas essas possibilidades, todas essas situações. Por que ele vai atrair uma coisa que para ele não faz sentido? Ele só vai atrair coisas que fazem sentido para ele. E qual é o sentido do ser humano? Evolução. É tipo Pokémon, né? A gente tá aqui para evoluir. Vamos lá. Como que então eu faço? Quando a gente fala de imunidade, a gente vai ler sobre alimentação, a pessoa precisa fazer atividade física, ela ter Por quê? A gente está pensando no físico, como um sistema imunológico da parte física. Então, claro, isso a gente não pode descartar. Em nenhuma hipótese, decodificamente, anula as questões da psicologia clínica e nem da medicina tradicional, tá bom? Por quê? Porque nós somos holísticos, nós somos todo. Então, do mesmo jeito que eu penso no meu físico, certo? Que é o meu físico que age, como eu ando, como eu como, né? Como eu vivo. Então, eles têm, minhas células do meu corpo têm vida útil. Então, não é que assim, depois que a gente descobriu a psicossomática, eu vou ficar imortal. Quase. Mas assim, pelo período de vida deste planeta, a gente vai viver todo o que precisa. A gente não vai acabar antecipando a morte. Mas esse é o físico. O psíquico, né, que a gente tem, que é a psicologia, entende como são as atitudes, os comportamentos, e tudo isso é muito bem explicado e estudado, a gente não pode anular. Agora, e o energético, e o espiritual, isso é o nosso sentimento. Então, essa base dessas três olhares é que faz o ser humano holístico. Então, a alimentação e a atividade física, eu não posso descartar aqui que não sejam importantes na sua qualidade imunológica e energética, porque as coisas fazem sentido. Então, é lógico, se você comer coisas que energeticamente são boas, então, comidas naturais, comidas sem muita, como eu falo, industrializadas, de origem animal também, a gente sabe que vibram diferente. Então, se você mudar a sua alimentação, é lógico que vai vibrar no seu corpo diferente, vai fazer bem para as células do seu corpo e a sua imunidade vai aumentar. Atividade física, o seu corpo precisa de movimento, senão a gente nascia só uma cabeça e ficava lá num banquinho. A gente é um corpo, a gente precisa desse movimento. E quando a gente se movimenta, a gente libera energia nas couraças. Lembra que a gente já falou sobre as partes do nosso corpo energética, que quando não tem movimento, elas bloqueiam e começam a causar doenças? Então, essa parte física de alimento e atividade física, não pode descartar que isso aumenta a imunidade. Só que hoje aqui eu trouxe a parte da psicossomática. Então o que a gente precisa entender? Se eu escutar músicas que me façam bem, que me deixam calmo, eu vou ter vibrações mentais que me condizem com um jeito de pensar. Porque quando eu estou acelerado, eu penso acelerado. Quando eu estou
depressivo, eu penso depressivo. Então, se a gente começar a mudar o nosso externo de propósito, para eles gatilharem um equilíbrio no meu corpo, eu aumento a minha imunidade. Olha que interessante. Se o gatilho me traz estresse, que me causa doença e abaixa a minha imunidade, por que eu não posso, então, trazer no meu externo uma música, um mantra, uma paisagem, viagem? Por isso que viajar faz tão bem. Faz bem para a alma. Por quê? Porque aí eu fico bem, fico relaxado e aí meu corpo volta a estabelecer o equilíbrio. E o equilíbrio é ter imunidade alta. Olha que interessante. Tem uma outra coisa que é muito importante que a gente também tem imunidade alta, é trabalhar com aquilo que gosta, é estudar, é tentar aprender mais naquilo que você gosta, nada forçado, para você se sentir útil. Porque lembra, a gente tem a função física do nosso corpo, a gente tem a função psíquica. E porque a gente nasce numa sociedade, a gente nasce num mundo com 7 bilhões de pessoas. Então, alguma coisa você tem de função. E essa função é o seu ofício. E você, para ser cada vez melhor como pessoa, precisa estudar. Isso também faz parte da sua imunidade. E uma outra coisa, e essa é a base da imunidade, da psicossomática, que é o meditar. Mas o meditar pode usar técnicas de meditação, sim, mas o que eu estou dizendo aqui hoje é o meditar, é o me dizer, é falar para mim mesmo. Isso a gente faz com técnicas de autoconhecimento, que a gente pode falar fazendo com o Ho'oponopono, com meditação guiada, para você se conhecendo, dando valores para o seu corpo, ou viver numa constante pergunta. Por que estou fazendo isso? O que eu vou chegar? Essa constante pergunta é a sua automeditação. A meditação sempre é alta, mas é o seu autoconhecimento, é o jeito que você vai ver as coisas, vai refletir e assim vão virar novas crenças, vão virar novas experiências, para que quando o estímulo externo chegar, você tenha, vai vir filtrado pelo olho, pelo paladar, mas vai chegar num filtro interno, que é o interno da sua mente, da sua crença, da sua integridade, e que isso vai ter sentimentos mais nobres e vão ter gatilhos para o corpo que não vão te trazer doença, e só manifestação de equilíbrio e saúde. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado bastante sobre imunidade, porque aí, se a imunidade está alta, nenhuma doença vai passar por vocês. Claro, vai passar por vocês, mas vai ser detectada para dar tempo de correr para poder se defender. Tem doenças que está rolando aí, o Covid é uma doença contagiosa, porém ela não é 100% fatal, certo? Por quê? Porque tem pessoas que já tiveram e não morreram. E teve pessoas que nem tiveram. E tem pessoas que tiveram e não tiveram sintomas. Se a gente tem alteração física entre todos os seres humanos do planeta de acordo com uma doença, é porque tem alguma alteração no ser humano. E hoje eu trouxe aqui um dos pontos de vista, que é o da psicossomática. Por que não? A sua imunidade está baixa e que está fazendo a sua barreira inicial não detectar essa entrada desse patógeno, desse anticorpo, desse como eu falo, intruso, entendeu? E a gente pode relacionar um intruso bacteriano, intruso microscópico, como pode ser um intruso macroscópico, aí uma situação que você está passando. E aí, quebrando na parte física, vai quebrar na psíquica e vai quebrar na energética, causando seus problemas maiores aí para você se conhecer, tá bom? Então eu volto aqui falar novamente da semana da psicossomática na prática, que vai acontecer no dia 19 ao dia 22 de janeiro, tá bom? Vão ser 4 aulas ao vivo e eu vou explicar ali como você vai detectar as doenças em você e como você tem que pensar. Assim, vai ser um curso bem legal, vai ter prática pra gente fazer, tem PDF para acompanhar. Então aqui tem um link aqui do grupo do WhatsApp, entra lá pra gente conversar. Nessas 4 aulas eu vou explicar para vocês como funciona, tá bom? E para vocês começarem a se autoconhecer, a se autotratar e fazer efeito o tratamento que vocês já devem estar fazendo. Tem muita gente aqui que me acompanha que tem doenças crônicas. E aí esse é o apelo. Entenda-se, se entenda. Talvez a sua doença crônica cesse ou ela diminui tanto que o remédio faz efeito. Porque a gente também tem que entender que depois de muito tempo o corpo desgasta. E aí não tem como colocar células novas lá. Então a gente acaba tendo que fazer tratamento eterno. Mas é um tratamento eterno que tem resultado. O ruim é aquele tratamento que toda hora tem que ficar mudando. Pensa aí, você tem diabetes? Só para deixar aqui vocês com a dúvida de diabetes. Por que a diabetes não para se você faz a dieta,
Se você toma, se você, vamos lá, aplica insulina, faz dieta, controla peso, tudo tá certo. Você fez tudo que o médico mandou. E aí você vai lá e dá lá 400, 500 de glicose no sangue. O que está acontecendo? Será que você está com algum problema de barreira, de imunidade? Então pensa aí, por que seu corpo não quer melhorar? O que está acontecendo? Eu acho assim, a psicossomática me trouxe muita melhora na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus pacientes. E isso é sempre nesse olhar de como me autotratar, de como me conhecer. Tá bom? Então eu deixo um beijo enorme aqui para vocês. Se vocês quiserem acompanhar a página, compartilhar, esse vídeo vai ficar gravado para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Um beijo